Boa tarde, galera. Olha só, atendendo a pedidos de uma ex-aluna minha, a Ellen, né? Eu lembro bastante dela e da turma dela porque eles fizeram uma festa surpresa. Uma festa surpresa que eu sabia, né? Mas, na verdade, eu tinha esquecido que eu pedi uma festa surpresa. Mas, enfim, isso é outro papo. Ela pediu para estar falando sobre os pontos notáveis de um triângulo. Eu vou estar gravando aqui um vídeo. Se ficar grande, eu peço perdão a vocês, é porque é muita coisa para falar de pontos notáveis. Por mais que são três, a gente tem que estar abordando o necessário, certo? Hoje, nesse vídeo, na verdade, eu vou estar falando sobre ortocentro. Depois nós falamos sobre os outros dois, e for o caso, nós falamos até sobre um terceiro, que é o circuncentro. Ortocentro, nós vamos abordar a altura do triângulo, certo? Primeiro, relembrando rapidamente, nós temos três tipos de triângulo. Nós temos o triângulo, o acutângulo. O que é o triângulo acutângulo? Ele tem todos os três ângulos acutângulo, todos os três ângulos menores que 90 graus, tá certo? Nós temos o triângulo retângulo, esse é muito conhecido até mesmo pelo nosso saudoso Pitágoras, tá certo? Então aqui, ó, o nosso triângulo retângulo, eu estou fazendo aos pouquinhos para ficar o mais perfeito possível. Olha, ficou perfeito, tá certo? E nós temos o obtusângulo. O triângulo obtusângulo, para traçar o ortocentro dele, ele é mais chato, mas dá para traçar, desde que você saiba o que é a altura. Lá tá, lindo o meu triângulo, ok? Então olha só, vamos lá. Primeiro, o que é a altura? A altura de um triângulo é o seguinte: o triângulo ele tem três vértices. Ele tem o vértice A, o vértice B e o vértice C. A altura de um triângulo é o seguinte: eu vou ligar um vértice ao lado oposto a esse vértice. Basicamente é isso. E ele tem por obrigação formar um ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, se eu for ligar o vértice A ao lado BC, fazendo a altura, eu tenho que ter um ângulo de 90 graus. Ou seja, eu vou pegar, vou descer um segmento de reta reto, até ligar o outro lado. E eu tenho por obrigação fazer com que esse ângulo aqui, ó, fique o mais reto de 90 graus possível. Vou colocar, pintar de marca-texto amarelo, Brasil, para ficar aqui, ó, legalzinho. Então essa altura relativa ao vértice A. Só que eu não tenho só um vértice no triângulo, eu tenho mais dois vértices. Então eu vou fazer a mesma coisinha. Vou tentar traçar a altura relativa ao vértice B. Vim retinho aqui, ó, finge que tem um ângulo de 90 graus. Tá certo? Lá em cima, ó, um ângulo de 90 graus. Novamente, o que me interessa é que ligue o vértice a um lado e eu tenho que formar um ângulo de 90 graus, senão eu não tenho altura, tá certo? E agora eu vou fazer a altura do vértice C. Vamos ver se eu não vou precisar forçar muito. Cobrinha. Ângulo de 90 graus, tá certo? Novamente, o que é a altura? É um segmento de reta que eu vou ligar o vértice de um triângulo ao lado oposto a esse vértice, e ele tem que formar um ângulo de 90 graus. Quando eu faço essas três alturas, elas se encontram num ponto. Elas se encontrarão nesse ponto aqui, ó, de roxo. E é esse ponto de encontro das alturas que eu chamo de ortocentro. Ok? Então, ó, ortocentro, o encontro das três alturas. Triângulo acutângulo. Ok? Aqui, ó, acutângulo. Ok? Próximo. Triângulo retângulo. Triângulo retângulo, por obrigação, ele tem que ter um ângulo de 90 graus. Por isso que eu desenho depois, ok? Então, triângulo retângulo tem que ter aquele ângulo de 90 graus. Então, vamos lá traçar as alturas. Lembrando, a altura liga um vértice a um lado e esse segmento tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, vértice A
vértice B e o vértice C. Se eu traçar a altura relativa ao vértice A, eu saio do vértice A, ligo ao lado oposto e ele tem por obrigação formar um ângulo de 90 graus. Bonitão, tá ali. Só que olha só, no triângulo retângulo eu vou ter uma particularidade. Que particularidade é essa? Se eu pegar, eu vou até mudar de cor aqui para ficar mais fácil de ver. Deixa eu ver uma cor aqui que destaque bastante. Sei lá que cor é, lilás. Então eu vou traçar aqui, ó, do vértice B, eu vou traçar a altura dele. Então eu tenho que sair do vértice B e até o lado oposto a ele, que é o lado oposto a C. Na hora que eu chego no lado AC, ele faz um ângulo de 90 graus, ó. Mas esse ângulo de 90 graus é o próprio ângulo de 90 graus do triângulo retângulo. E se eu fizer a mesma coisa com o vértice C, eu vou da esquerda para a direita, que eu acho mais fácil. Olha lá, eu estou ligando. Fiz a altura lá em laranja. E essa altura relativa ao vértice C, ela também coincide com o ângulo de 90 graus do triângulo retângulo. Ou seja, quando você traça o ortocentro de um triângulo retângulo, o ortocentro coincide com altura. Com altura não, com o ângulo de 90 graus. Então esse aqui, se você decorar que no triângulo retângulo o ortocentro é o ângulo de 90 graus, pronto, matou. Você não precisa nem pensar duas vezes. E cai bastante exercício relativo a isso. Fala que o ortocentro do triângulo retângulo é o vértice A. Aí você tem que saber que quando você for construir o triângulo retângulo, o vértice A tem que ser um ângulo de 90 graus. Então cai bastante esse tipo de exercício para confundir vocês. Tá certo? Então esse é o triângulo retângulo, ok? Agora a gente vai passar para o triângulo mais chatinho, que é o obtusângulo, ok? Vou colocar aqui, ó, vértice B, vértice C e o vértice A. Vou traçar aqui, ó, a altura relativa ao vértice A. Vou colocar de amarelo, A de amarelo. Então olha só, sai do vértice A, vai até o lado oposto BC e formou um ângulo de 90 graus. Eu vou fazer isso aqui, daqui a pouco você vai entender. Ó. Vou prolongar esse vértice, ó, esse segmento que uniu o vértice ao lado BC, eu prolonguei aqui para baixo. Ok? Se meu triângulo tivesse bonitão, seria melhor. Mas é isso. Eu quero que você entenda o conceito, não meu desenho fique lindo. Então, beleza. Tá lá. Agora eu vou fazer o que? Vou fazer a altura do vértice B. Aqui, ó, pintei de amarelo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair com um segmento de reta que vá até o lado AC e forme um ângulo de 90 graus. Se eu ligar o vértice B ao lado AC por dentro do triângulo, eu não vou ter um ângulo de 90 graus. Então o que eu vou fazer? Eu vou prolongar esse lado AC para que apareça, ao descer, eu ligar aqui, ó, apareça um ângulo de 90 graus. Essa é a sua altura. E eu vou prolongar também aqui, ó, lá embaixo, tá certo? Beleza. Vou fazer agora também a altura do vértice C. Se eu ir por dentro do triângulo, ligar o vértice C ao lado AB ou BA é a mesma coisa, eu não tenho um ângulo de 90 graus. Então o que eu vou fazer? Igual eu fiz ao traçar a altura do vértice B. Vou prolongar o lado AB. Minuto de silêncio para ver se eu vou conseguir. E vou traçar aqui, ó. Eu vou forçar um pouquinho, porque senão meu desenho vai ficar longe até, ó. Formou um ângulo de 90 graus, que é o que me interessa. E eu vou continuar aqui, ó, tracejado, tá? Finge que encontrou aqui, ó. O ortocentro, ele tá aqui de fora, tá certo?
Então por isso que no triângulo obtusângulo o ortocentro é mais chato, porque ele é formado por 3 prolongamentos. Os 3 prolongamentos das alturas. Tá aqui, ó. Esse é o ortocentro do meu triângulo obtusângulo. Ele até chega a formar um outro triângulo, ó, que tem outras propriedades que a gente pode ver, mas não agora, não foi o que essa minha aluna saudosa me pediu. Então olha só, obtusângulo, ok? Então olha só, ortocentro, é o encontro das alturas. O ortocentro do triângulo acutângulo é formado dentro dele, normal. No triângulo retângulo, tá aqui, ó, triângulo retângulo, ele tem uma característica principal, que o ortocentro coincide com o ângulo de 90 graus, tá certo? O ortocentro coincide com o ângulo de 90 graus, aqui embaixo. Já o obtusângulo, que é mais chato, mais enjoadinho, mais não sei o que, mais blá, 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 ele forma aqui embaixo, ó, no prolongamento, no encontro aqui embaixo. Então esse encontro, essa rabisqueira que eu arrumei ali, ó, as 3 alturas se encontrarão aqui, ó, nesse ponto que foi o prolongamento das 3. Tá certo? Eu espero que eu tenha ajudado por enquanto no ortocentro, tá? Eu vou mandar para Ellen e se ela falar que ficou legal, eu posto para vocês, tá ok? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e tchau!